Olá a todos, já vamos começar a nossa live falando do calamidade que ocorreu no Rio Grande do Sul, né? Foi sem precedentes na história e vamos estar lidando com alguns efeitos colaterais disso, né? Estará conosco agora o Dr. Ayrton, psicólogo. Ele trabalha na Kairos, ele já esteve em vários países com várias catástrofes e vamos estar tocando nesse assunto para orientar a todos, principalmente aqueles que estão sofrendo com tanta perda, né? Vamos ver se o Ayrton está chegando. Eu sou o pastor João, estou aqui no escritório da Missão Kairos, em São Paulo, e convido a todos para você compartilhar, para você estar junto com a gente, orando e intercedendo, e nos colocando no lugar daqueles que estão passando por esse trauma. Os efeitos são muito grandes. Vamos estar entrando aí com o Ayrton. E esse assunto é um assunto que ele vai poder nos falar com precisão. Está entrando aí e nós vamos estar pedindo a Deus graça para lidar com essas condições aí, tá bom? Enquanto isso, você pode se preparando aí para ter alguns minutos com a gente nessa live aqui. Eu sou o pastor João, estamos aqui na Missão Kairos. A Missão Kairos tem 35 anos e ela trabalha em mais de 23 países. Nesses 35 anos já formamos 900 missionários e hoje temos 170 missionários espalhados pelo mundo. E muitas organizações estão empenhadas em dar um alívio nesse evento sem precedentes lá no Rio Grande do Sul. E a Aliança Evangélica, né, a MTB, e tem tido muitas iniciativas de muitas igrejas. Nós louvamos a Deus porque o brasileiro é um povo solidário. É um povo solidário e estamos vendo isso que está chegando muitas doações e inclusive eu vi o governador lá do Rio Grande do Sul falando também do impacto que vai dar no comércio lá também com tantas doações. Mas isso é coisa à parte. O que nós estamos aqui agora já ao vivo com o Dr. Ayrton, que vai falar de os efeitos colaterais do pós-traumático, né? Eu não fiz psicologia, o Ayrton entende bastante desta área, mas o que eu entendo é o seguinte: assim como você sofre um acidente de um carro, quanto mais rápido chegar o socorro para você, menos sequela vai ter na tua vida. Assim também é o efeito pós-traumático. Nós sabemos que às vezes terremoto, inundações como essa, atentado terrorista, prisões e violações aos direitos humanos, isso aí traz uma sequela muito forte do pós-traumático. Então, quando chega alguém, algum profissional da área, pode amenizar. E esses traumas pode carregar para o resto da vida, né? Uma criança, uma pessoa pode arruinar a sua vida se ela não for cuidada. Então, louvamos a Deus. O Ayrton está aí. Ayrton, seja bem-vindo. É um prazer enorme estarmos juntos tratando desse assunto que você tem tanta experiência, e você também vai estar se apresentando e colocando aí alguns países que você já atuou aí, dando assistência no pós-traumático aí. Ayrton, seja bem-vindo, está com a palavra. Oi, João, como é que tá? Acabei de chegar da África hoje. Eu tô sabendo.
Isso. É muito bom poder estar com você, né? A única questão é a gente estar falando sobre esse momento que o Brasil está passando, né? Então, ao mesmo tempo que a gente mata a saudade à distância aqui, aproveita isso, mas ao mesmo tempo é de um assunto tão ímpar para nós, né? Hoje, eu também faço parte da Kairos, né? Para quem não conhece, né? Então, eu também componho a equipe de cuidado missionário e já tem anos, faço parte do Conselho Deliberativo do SEM Brasil, né? Cuidado Integral do Missionário do Brasil. Também fiz parte da diretoria do SINCOMIBAN, Cuidado Integral do Missionário, do Comitê Ibero-Americano de Missões. Na verdade, essa história de catástrofe comigo começou em 2010, quando eu fui para o Chile, quando houve um terremoto e o tsunami no Chile. E eu fui apenas como uma pessoa que fui lá. Eu fui lá para ver missionários no pós-catástrofe e eu vi algo que eu não tinha visto, né? Logo depois fui no Haiti e eu sempre colaborando, sempre fazendo parte de equipe, mas ainda não tendo mais algo que pudesse ser construído. Vendo as situações, tudo. Mas então chegou. Em 2015 eu começo a fazer algo mais intencional. Tá? Hoje a gente chama isso de debriefing de trauma, que era o quê? Trabalhar no pós-catástrofe, entendendo a parte, então, enquanto psicólogo, no pós-catástrofe, que é um outro nível, né, do processo da catástrofe. Hoje o pessoal está no nível 1, que agora são as necessidades fisiológicas que precisam ser supridas agora, tirar o povo dali da situação, dar de comer, remédio, tratar a questão de saúde. Agora é a questão biológica, é sobre a existência humana, existência física. E depois vai vir as outras questões psicológicas com mais intensidade. Já está, mas que vai ter uma atuação mais forte num segundo momento. Então ali já foi mais intencional, né? Trabalhando no Nepal, também tive em Antioquia, na Turquia, e assim fui fazendo alguns trabalhos em situação de catástrofe, e de 2015 para cá começou a ser algo mais intencional, mais direcionado. Mas confesso, nesses 50 anos, eu tenho 50 anos de idade, eu não lembro do Brasil, não lembro do Brasil ter passado por isso. Houve situações pontuais que foram catastróficas, mas geograficamente falando foi algo bem menor. E essa proporção que tomou o Rio Grande do Sul foi muito forte mesmo, né? Então os sentimentos se misturam, né? Então eu estou aqui, eu entendo o meu espaço, o meu momento de ir para lá, que é um segundo momento, tá? Para não gastar energia, mas a gente fica com o coração apertado aqui, porque também dá uma sensação do que nós estamos fazendo, o que a gente está fazendo. Só que não dá, né? Para você ter ideia, João, hoje numa catástrofe, se a gente for pegar mesmo, quem vai trabalhar como voluntário é 10, 12 dias no máximo, e ele precisa voltar para recuperar energia, porque até ele se envolve emocionalmente também, né? Totalmente. Então, o estresse pós-traumático, que é o principal, pode-se dizer que é um dos principais assuntos. Eu estou falando psicologicamente, tá? Não estou entrando em outras áreas, não. Só falando psicologicamente. O estresse pós-traumático é um dos principais pontos, se não for o principal ponto que atinge no meio de uma catástrofe. Tá? E o que acontece? Quem visualiza aquilo dali de uma maneira muito forte também ele pode entrar no processo de estresse pós-traumático, porque ele está acompanhando situações desastrosas e de pura desgraça, né? Então é muito forte. Ayrton, só para deixar claro aí para o pessoal que está nos assistindo, né, os efeitos desse pós-traumático que pode ocorrer na vida de uma pessoa. Eu passei, sabe que a Kairos está em 23 países, e eu passei
por uma situação de uma guerra civil lá na África. E eu vi bombas caindo, realmente perde o chão da gente, a gente fica impotente diante dessa situação. Por exemplo, alguns membros lá da nossa igreja, lá na África, o pai de um africano, caiu uma bomba em cima dele. Ele, quando foi ver o pai lá, pegou um saco de arroz de 50 quilos e estava pegando os pedaços do corpo para botar dentro do saco para poder enterrar. E como você vai aconselhar uma pessoa dessa? Como você vai falar e tentar aliviar esse sofrimento e como entender quando a gente perde o controle e aí começa até a questionar a Deus, né? Onde estava Deus? Por quê? Então a gente queria também entrar em alguns assuntos para ajudar. Espero que a gente não passe por isso, ninguém passe por isso, mas eu tive muitas situações lá na África numa guerra civil. Então, quais os efeitos que pode dar numa pessoa dessa? Isso vai de tudo, né, Heitor? Balança um pouquinho a fé da pessoa e quem não tem também aonde se apegar numa hora dessa, né, entra em pânico, entra em desespero. E qual é o efeito disso tudo aí? Para você ter ideia, vamos pensar então aqui a partir dessa ideia do TEPT, né? Quando eu falar TEPT é o transtorno de estresse pós-traumático, tá? A partir, se você, uma pessoa que já foi exposta a um estresse pós-traumático na infância, em qualquer situação, quando ela vive outro, a probabilidade de ser reforçado mais ainda o que ela já viveu é muito maior do que ela lidar melhor com isso, para você ter ideia. Tá? Então tem gente que fala assim, você já passou por isso, então você vai lidar melhor com isso que você já passou. Não, não é bem assim que funciona. A possibilidade é maior de ser reforçado. Tá? Agora, tem algumas questões que são muito importantes nisso aí, que é a rede de apoio. Tá? E a rede de apoio, às vezes, não vai trazer uma solução, mas vai dizer, eu tô aí, eu tô aqui. Né? Isso que está acontecendo no Brasil, tá? E muitas pessoas muitas pessoas tendo contato com outras pessoas, aquela sensação de, poxa, o fulano saiu de tal lugar do Brasil, fizeram um caminhão, eu existo. Isso ajuda, não elimina, mas isso pode amenizar um pouco o estresse, porque dá aquela sensação de acolhimento, tá? Que é diferente daquele que está isolado e está passando por um trauma, está passando por um estresse, uma catástrofe e não está conseguindo ver ninguém por perto. Né? Aquela sensação de abandono total. Né? Então, isso aí pode ajudar bastante. Agora, volto a dizer, João, tem um povo que precisa ser cuidado e tem cuidadores que estão cuidando desse povo que também precisam ser cuidados. Né? Então, Ayrton, aqui a gente, como eu falei, perde o chão, né? Sim. Quando está uma catástrofe, totalmente. Um terremoto, um atentado terrorista, e ali o saneamento básico, ali no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, é precário. Estão levando muita água, muita coisa. Na verdade, mais, né? E são condições insalubres, né, que a pessoa tem que lidar com a perda. E também quais os sinais do trauma psicológico que podem surgir em comunidades sem acesso ao saneamento básico? Tá. Lembre-se que o saneamento básico ele se conecta às necessidades básicas do ser humano. Tá? Então, lembrar que não tendo saneamento básico, uma das coisas que vai acontecer com a gente é o quê? A gente vai estar aberto a pegar muitas doenças, né? Leptospirose, que mais? A dengue vai ser uma coisa que vai vir, eu acredito, com força, cólera e outras mais, que agora não me vem à memória, mas que vão fazer parte desse processo. Tá, nós temos que lembrar que o indivíduo
doente, tudo, ele fica muito mais vulnerável emocionalmente. E quanto mais vulnerável ele ficar emocionalmente, muitos transtornos podem vir sobre a vida dele. Aumento de ansiedade, depressão. Você para pensar. Sem saneamento básico, o cheiro é fortíssimo. E esse cheiro fortíssimo, ele se torna depressivo. Ele mexe com essas questões também. Então, você tem uma questão de saúde e agora você está sendo atingido em outro ponto também, né? Que é o ponto psíquico. Você vê aquela imagem, é muito forte. Então, você vive. Nós temos que lembrar que nós temos os sentidos. Tato, olfato, paladar, visão, audição. Ou seja, o que o pessoal está vendo agora? A visão deles hoje está limitada a algo bom. O que eles ouvem agora são poucas coisas. O que eles sentem, o cheiro que eles sentem também hoje é negativo. Então são várias coisas que vão mexendo com eles nessa questão. Então o saneamento básico não é difícil uma pessoa se desenvolver emocionalmente sem as necessidades básicas fisiológicas supridas. É difícil. Então, nós estamos falando também de desenvolvimento psíquico do ser humano. Certo. Eu tive lá, a minha referência de caos foi na guerra, né? Então, você fica sem nada. O pessoal não tem banheiro, não tem conforto, não tem nada, vira um caos. A cidade se torna um banheiro, né? E se torna difícil. Agora, vem agora as estruturas, né? Por exemplo, a educação. Fecha-se todas as escolas, né? O país que eu estava ficou um ano fechado tudo. Fechou banco, fechou escola, fechou igreja. Realmente outro nível de vida que a pessoa vai ter que se readaptar lidando com as perdas financeiras e as perdas também física também, porque muitas ficam sequela também. E agora, com a educação também, para de escola, o ano letivo fica interrompido, atrasa as crianças, né? Das áreas devastadas. Como lidar com essas crianças que ficam assim também, e esse caos aí na educação, por exemplo? Sim, é lógico que tanto o governo estadual, o governo federal, eles vão ter que entrar com muita força, né? Eles vão entrar, né, eu acredito com muita força, né, de reconstrução de escolas, ajustes, improvisações, talvez vai começar com improvisações, apesar que hoje a gente tem a tecnologia, imagino eu, que devem ser usados à medida que as coisas forem se ajustando. Antes da reconstrução, eu imagino que pode ser que, num primeiro momento, as aulas sejam online para os alunos, pode ser que eles usem disso, né? Isso é uma suposição que eu estou trazendo aqui, mas imagino que vão fazer isso. Mas o que a gente pensa do lado de cá, né? Nós temos 3 grupos para ser apoiado aqui, né? Nós temos o grupo dos alunos, que precisam receber todo tipo de apoio e de motivação, e nós temos que lembrar disso, porque uma catástrofe tira a motivação de grande parte das pessoas. Perder tudo, quase tudo, ou grande parte, não é muito motivador. Vamos virar a chave, vida que segue, e a gente está vivo, conseguiu. Não é tão simples assim, né? Então, acho que um desafio é esse processo motivador. Então, falando ainda, Ayrton, desculpa, da educação, nós já passamos aí pela pandemia, que foi um caos, né? Eu vi que até o meu filho ficou deprimido, ele não quis saber a motivação. Então, a pandemia está trazendo muitos traumas ainda, que a gente está ainda se recuperando, e só Deus sabe os efeitos colaterais da pandemia ainda, que está lá nas crianças. E agora o pessoal lá do Sul ainda mais essa pancada aí, né? Na área da educação, e a motivação da criança não querer ir para a escola, não querer
perde o interesse também, né, Ayrton? Vai ter que trabalhar muito motivação. Os professores também, né? Eles vai ser um momento de muito investimento neles em dois pontos. Não só o investimento no campo educacional, trazer ferramentas, porque eles vão lidar com algo. Eles não estão tendo tantos recursos quando se tem uma escola montada, né? Então, mas eles também vão precisar, com certeza, de cuidados psíquicos. Eles vão E precisar. quem pode ajudar essas crianças? É os pais? Como é que é? O que você recomenda para Não, os alunos e para os pais? ponto. A maior rede de apoio de uma criança são os pais. Na verdade, ela é a primeira. E a gente pode colocar que deveria ser a maior. Rede de apoio são os pais. Então, apresentar o futuro para eles, apresentar, olha, onde que eles podem enxergar, o que eles podem fazer, o que eles podem conseguir, isso aí vai ser muito importante e com certeza vai ajudar bastante, né? Então, Ayrton, agora outro tema aqui. Graças a Deus o pessoal está nos assistindo aí. Nós estamos falando sobre a catástrofe lá no Rio Grande do Sul e os traumas pós-traumáticos, né? Nós estamos aí com o psicólogo Ayrton, que tem vasta experiência nessa área. Somando a isso, Ayrton, o número de vítimas tem aumentado, né? E vem a orfandade, né? Quem perdeu a família, perdeu o pai, perdeu mãe, fica sem chão. O que você poderia falar agora sobre isso, a perca dos pais e o trauma psicológico na criança? Tá. Hoje, se a gente for falar de estresse, existe uma escala de estresse e os maiores estresses que existem é a perda do cônjuge e dos filhos. Elas estão como top as principais, né? E a gente pode colocar a perda dos pais quando se é criança. Isso é o que Existe essas mais traz o trauma para as crianças, é a perda dos pais? Quando se é criança, isso para ela é muito forte, porque ela perde o seu primeiro cuidador e principal cuidador. Então, é lógico que isso também atrapalha no bom desenvolvimento da criança. Então, ela é como se ela perdesse o eixo dela, ela perdesse a linha para onde ela vai seguir, o que ela vai fazer da vida, de que maneira que ela vai seguir a vida. Porque a criança, ela é instruída pelos pais. Basicamente, a criança faz 90%, 95% do que ela faz, os pais querem que ela faça. E agora? Não tem alguém que me fale o que eu devo fazer? Ou como eu devo fazer? Não tem maturidade para lidar com isso, né? Então, a criança vai entrando, obviamente, ela vai ter provavelmente um alto índice de ansiedade e várias coisas podem convergir. Quando a gente traz a palavra ansiedade, João, ansiedade é um ponto geral, tá? Mas que ele aponta para vários. Por exemplo, o TEPT é uma ramificação da ansiedade, né? Se eu falar de pânico, ele é uma ramificação de ansiedade. Se eu falar de fobias, eu estou falando de uma ramificação da ansiedade. Tá? Toque, né? Muitas pessoas talvez vão construir toque, transtorno obsessivo compulsivo, que é uma ramificação da ansiedade. Então, queira ou não, a orfandade ela mexe. Outra coisa importante, quando a gente fala de criança, ela está em construção da sua personalidade. Ela está em construção da sua personalidade. E agora? Como é que vai ser construída essa personalidade? Traz suicídio de criança? Criança chega a querer se suicidar ou é raro? É raro. É raro, né? A não ser que aconteça um fenômeno no Rio Grande do Sul que a gente não sabe, né? É lógico, a psicologia nunca é uma ciência exata, a não ser que aconteça um fenômeno. Mas se a gente for pegar a catástrofe em geral, é raro. Agora, o adulto, isso me preocupa no pós-catástrofe, porque o suicídio é um dos pontos comuns no depois. Porque a pessoa vê tudo que ela perdeu, é a hora que a ficha cai, que ela sai daquele estado de lutar pela sobrevivência, ela viu que ela conseguiu sobreviver, a água baixou,
E aí ela para e ela começa a verificar tudo que está acontecendo, né? E a hora que a situação toma uma proporção bem forte. Então, muitos pensam em suicídio. Criança é... Aí tira o chão também, que você fala que os adultos podem se suicidar. Vem o desemprego, né, Ayrton? Vem o desemprego e os E é uma das indivíduos coisas que o governo desempregados, pós-catástrofe também, é complicado. O que você falaria disso aí também, do desemprego e como refazer a é vida? óbvio, né? Essas pessoas, pode-se dizer que a maioria, eu não sei colocar quanto aqui, mas a maioria perdeu seu emprego. Né? Perdeu. Porque, com certeza, a maioria dependia de alguma coisa para estar trabalhando. Era algo manual, algo do dia a dia. Com certeza tinham pessoas que trabalhavam home office, pessoas online, dentro desse sentido, que a empresa está entendendo o momento dela e lá para frente ela vai voltar ao trabalho dela. Mas a grande maioria perdeu. Tá, você perde o emprego, o que você perde? Você perde a sua subsistência. Aquilo que você perde a condição de colocar muitas coisas em casa. Tá vindo muitas ajudas, e graças a Deus, porque tá vindo todas essas ajudas. Tá? Mas ainda essas ajudas, a pessoa vai ter que parar, pensar, reconstruir o pensamento dela, receber orientações, porque vai chegar um momento que a gente não sabe quando isso, João. A gente não sabe quando. Não sabe. E aí eu preciso te falar uma coisa muito importante para as pessoas aqui. Existem duas coisas muito importantes para você lidar com catástrofe. Chama-se eficácia e efetividade. Eficácia, eu acredito que com todas as limitações, o pessoal está procurando ser eficaz. Levar comida. Um grupo de pessoas que levantou um caminhão, eles foram eficazes nisso. A eficácia é continuar isso até tudo voltar ao normal. Essa é a nossa briga. Né? Então, esse outro momento que a gente não sabe quando, nós não sabemos quando as pessoas vão voltar para trabalhar, quando elas vão conseguir emprego. Né? Donos de empresas que perderam suas empresas. Então, tudo isso é lógico. Os pontos, como eu disse para você, ansiedade e depressão serão pontos muito fortes nesse processo todo. Né? Pessoas estarão vivenciando isso. Tá? Então, nós vamos ter que pensar em algo. Quando a gente fala de desemprego e emprego, tá? É lógico que as pessoas vão receber ajuda do governo e parece que já vai ser destinado, tá? Mas chega uma hora que as pessoas querem voltar. Não é só que as pessoas querem voltar a trabalhar, elas precisam disso para ocupar o tempo delas, até para elas se sentirem reagindo. E isso aí vai ser um ponto muito importante para elas, essa roda. E aí entra o assunto efetividade. De que maneira que isso vai voltar a acontecer? Qual vai ser a organização? E aí, de novo, a gente fala muito do governo, né? Não estou falando a favor. Vai ser os governos vão ter que pensar nisso, de como que vai promover essas possibilidades. Aí, com desemprego também, sofre o caos. Nós vimos lá que as casas tem muitas debaixo d'água até agora. Né? Alguns lugares foram melhorou, as águas baixaram, mas estão dizendo que o rio ainda não baixou, o principal, e veio mais chuvas e está vindo aí uma estiagem também que pode complicar mais ainda, aparecendo alguns corpos também. E outra coisa que falar é falta de habitação, né? Aliado ao desemprego. Quem perdeu a casa viu que a casa foi levada tudo. E isso aí eles são a vida toda, às vezes, construindo uma casa. O que você falaria aí da prioridade de moradia? É uma frustração você perder a casa, né? Você perder sua morada, perder o lugar. O que é a casa, João? Vamos parar a pensar. Nossa casa deveria, pelo menos, ser, e com certeza para a maioria das pessoas, é o seu habitat de segurança. Entendeu? Então, o que acontece?
para muita gente, para a grande maioria, não todos, mas para a grande maioria, voltar para casa é voltar para o acolhimento, para o lugar de segurança, para o lugar de descanso, para o lugar de encontros, de rede de apoio, e de repente tudo isso vai por água abaixo. Então, você fica... eu não estou dizendo que necessariamente a pessoa entra nesse sentido, né? Mas é como se a pessoa perdesse a noção da realidade, que a gente chama de desrealização. Aonde que eu estou? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Então, são situações que as pessoas vão vir. E detalhe, que tudo isso vai virar assunto para aqueles que estão trabalhando com as pessoas que sofreram essa situação. Vão ser as pessoas vão estar comentando toda hora isso, né? Vão estar falando sobre a casa delas. Eu vivi isso lá na África com a guerra, e voltando assim, porque tive muitos refugiados e foram morar em abrigos. Então eles foram de Guiné-Bissau para Senegal e botaram 2.000 pessoas morando em um galpão. E eu ia lá sempre fazer culto aos domingos, pegava o megafone. Rapaz, mas era um caos morar 2.000 pessoas dentro de um quarto. Idosos morrendo, menino nascendo, dependendo do tempo ainda, né? Então, realmente, é complicado. E, como falou a irmã Valéria, que está nos assistindo aí, né? O processo da restauração é árduo, mas o Senhor vai abençoar. Agora, nós sabemos que quem tem aonde se pegar com a fé, Ayrton, numa hora dessa, é muito bom, né? A pessoa saber que Deus está no controle, embora difícil de entender a vontade permissiva e soberana de Deus, mas quem tem fé em Deus numa hora dessa ajuda bastante o pós-traumático, né? Como que equilibrar a fé com as intervenções psicológicas que vêm e a gente ficar sem chão e perguntar onde está Deus numa hora dessa? Como que você explica isso aí? Sinceramente, é totalmente necessário e totalmente imprescindível isso. Por quê? Eu vou usar um exemplo para você. Se você pega a escala de suicídio, tá? Nós temos a escala Becker, tá? De depressão, desesperança e ideação suicida. Sim. O que antecipa a ideação suicida, estou usando esse exemplo aqui para você, é a desesperança. Então você passa por uma depressão, depois da depressão você entra num processo de desesperança e você começa, sem esperança, começa a idealizar o suicídio e você tira a própria vida. Tá. Aonde que entra a fé? Eu não estou falando que todo mundo lá vai pensar em suicídio, não, mas vai ter gente. Tá? Onde que entra a fé? A fé, um princípio importante da fé é o quê? É trazer esperança. Certo. A fé mostra pra gente que sim, nós vamos ter luta nesse mundo. Sim, existe sofrimento nesse mundo. Mas aquilo que nos espera também é muito maior do que tudo que está se vivendo. Então a fé ela vai trazendo vários conceitos. É como se ela nos ajudasse, se apegar nela, é a possibilidade de bloquear o conceito de desesperança, ou nos ajuda a combater a desesperança, que vai ser um componente que vai bater na porta das pessoas. Lembra lá no Egito, lá, né? O anjo da morte batia. Então a fé vai ser esse sangue nos umbrais da porta, que vai ajudar a segurar. Porque a desesperança vai bater. A pessoa vai ver muita coisa ainda. Eles estão vendo e ainda vão ver muito mais coisas. Que vai ser... Eles vão segurar. Aí entra o papel da igreja, né, Ayrton? A igreja que é solidária, e nós estamos vendo muita iniciativa aí da MTB, né, da Aliança Evangélica, a própria Universal está se mobilizando, as igrejas aqui que nós conhecemos aqui, o Ferreira, o Ministério Ferreira, está levando caminhões para lá,
a igreja no Rio de Janeiro, muitas igrejas estão solidarizando nesse momento, né, sendo solidários e está demonstrando o amor também na prática. Todos estão tentando aliviar a dor dos nossos irmãos lá. E aí, a última, eu gostaria que falasse um pouquinho agora como a comunidade, os líderes religiosos, né, pode ajudar a amenizar esses efeitos aí. O que você fala sobre isso? Eu acredito que todos eles, eu imagino, e agora eles abriram os espaços do templo deles para servir de abrigo e recolher as pessoas, e acolher as pessoas, né? Então, já é a primeira coisa que eles estão apontando, a igreja como parte da comunidade, parte ativa da comunidade. Eles estão literalmente serindo, não é uma parte separada, não. Isso aqui já é um ponto importante, tá? Outra questão que eu costumo aconselhar é que a gente não precisa fazer troca, né? Venha para a igreja aqui que a gente vai te dar uma cesta básica. Venha para a igreja que a gente te arruma um colchão, né? Então, eu acredito muito no texto que fala na Bíblia, né? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, né? Estive preso e me visitaste, estive enfermo e me visitaste, fui estrangeiro e me acolheste. Então, eu acho que agora é esse momento, como pessoas da fé, a gente vai ser cartas vivas, né? Certo. Cartas vivas. Ou seja, a gente vai pregar o evangelho através da nossa vida, acolhendo. Vai ser. Então, esse vai ser um ponto importante dos líderes. Eu acredito que um outro, com aquilo que eles têm em mãos, gente, é uma casa que você conseguiu levantar, juntar um grupo, porque a igreja ela tem o potencial de levantar voluntários. Ela tem. O voluntariado da igreja é muito grande. Então, uma casa aqui que uma levante, ou outra casa que outra levante ali, e eu estou falando de mão de obra, porque eu acredito que vai começar a chegar os materiais. Então isso também vai fazer diferença. A igreja ela tem tudo para ser essa parte, mostrar a sua força na comunidade. Fora o acolhimento. Né? Deixa eu te falar uma coisa, João. Nós não temos psicólogos e não temos psicólogos suficiente no mundo, desculpa, no Brasil, para acolher tudo isso que está acontecendo. Podemos até ter, mas não teremos lá no Rio Grande do Sul. Né? Não teremos. Outra coisa importante, como eu disse no início, quando a gente vai para 10, 12 dias. A gente precisa voltar para recuperar a energia, porque é muito desgaste. Chega uma hora que você não consegue doar mais. Principalmente se você for lidar com isso psicologicamente. Então, nós vamos ter que preparar pessoas. Não é fazer um curso de psicologia, mas vamos ter que dar o básico de como acolher, o que fazer, o que ouvir, alguns caminhos. Nós vamos ter que criar esse corpo. E a igreja ela tem esse potencial. A igreja ela tem espaço para preparar pessoas, a igreja tem espaço, tem voluntários, tem pessoas desejosas de ajudar. Nós temos material para isso. Temos material para dar esse apoio. Que bom. E na hora da vulnerabilidade, muitos também se apegam a Deus, abrem até o coração e conhecem um Deus de amor no caos também, né? A pessoa está mais sensível e precisa de uma oração, precisa de um apoio, precisa ali do ombro amigo ali numa hora dessa, né? E a igreja está fazendo esse papel. Agora, um dos últimos pontos, nós estamos já indo para o final aqui, é acerca de criança, né? Tocamos nessa área um pouco, mas gostaria de falar aí, já houve algumas violências, né, quanto às crianças e alguns abusos também acontecem, né, numa hora dessa também. E gostaríamos também de avisar o pessoal que está na live, a Kairos está tendo uma iniciativa da Kairos Kids, né? A Edilene vai entrar daqui a pouco para nos dar falar como que eles estão se programando,
a Kairos também está preocupada com as crianças. Então, a gente está fazendo uma força-tarefa aqui para levantar alguns recursos e mandar uma equipe lá também para ajudar essa orientação das crianças. Agora, mais esses abusos acerca disso, o que você fala aí numa hora dessa também? Então, uma coisa que vai ter que acontecer, João, é desgastante isso. Só que, por isso que eu te falo, vai precisar muito a troca de voluntariado e pessoas chegarem com energia para aquilo. Porque o nível de atenção vai ter que ser muito alto. Tá? O nível de atenção vai ter que ser redobrado. Segundo, tá? As pessoas que forem, né, a gente vai ter voluntariados, mas quem estiver mexendo com voluntariados, eu vi que a Aliança Evangélica está fazendo isso e está fazendo muito bem. Eu vi uma entrevista do Cassiano. Eles estão fazendo uma triagem no voluntariado. Tá? Eles estão procurando. Então, essa triagem também ajuda bastante. Tá? Também nós precisamos saber quem está indo. Né? Tal pessoa está indo só para ajudar a entregar ou pegar a cesta básica e passar para o outro. Ok. Agora, quem vai ficar cuidando dessas crianças? Essas triagens vão ser muito importantes. Vão ser muito importantes. É duro falar isso, mas também a gente vai precisar saber quem que está indo para determinadas funções. A gente vai precisar ter essa noção, sabe? Então, uma triagem às vezes vai ser muito interessante. Qual a recomendação? Quem é essa pessoa? O que ela fez? Principalmente quando se refere para grupos específicos, grupos vulneráveis. Vai tratar de criança, a gente é bom que se faça uma triagem. Certo. Sabe? Então isso Tá aí vai bom. ser, talvez seja o grupo criança e adolescentes vão ser e os velhos, né, vão ser os grupos mais vulneráveis dentro dessa história. Outros vão passar por situações difíceis? Vão. Mas vamos apontar alguns mais vulneráveis são eles. Então, antes da Edilene entrar, falando de alguma iniciativa que a Missão Kairos também não poderia ficar inerte a isso tudo, né? Tanto que estamos fazendo essa live com o desejo que uma palavra de um profissional como a sua possa amenizar um pouquinho a dor e o sofrimento daquelas pessoas que estão lá. E a iniciativa da Kairos ir para lá. Eu vou chamar a Edilene aqui, né, para ela dar uma palavrinha para a gente, porque a Damares, né, a senadora Damares, teve também alguma preocupação com as crianças. Sim. Né? É bem polêmico isso. E o que poderia se fazer de concreto para trabalhar com criança? Além do que você falou, que tem que escolher os voluntários e como chegar lá. Você já tem algumas informações ou outros ajuda no passado que você já viu acerca de criança? Você está falando para mim ou para a Edilene? Que eu já vi para você, né? Olha, João, por exemplo, eu vou usar aqui o que eu vi na Turquia. Olá, Edilene. Olá. Olá, pastor João, pastor Ayrton. O que eu vi na Turquia, e isso para mim foi muito forte, né? Que está na memória. Então, o ano passado foi abril, eu esperei 2 meses, não, foi começo de maio que eu fui para lá. A catástrofe inteiro foi abril que eu fui, final de abril. E quando eu peguei, o que acontece? Desabou, né? Nós passamos por Antioquia, né? 80% de Antioquia foi para o chão. Então, o que acontece? Colocou todo mundo em barraca, precisa abrigar logo o povo, não tem ordem. Então, as crianças se misturam totalmente.
O que eu vi foi algumas organizações internacionais que fizeram triagem e que estavam colocando voluntários para tentar trabalhar com as crianças, cuidar de certa maneira das crianças. Tá? Eu não sei o quanto estava sendo eficaz aquele processo, né? O quanto que tinha de eficácia. Tá? Mas eles estavam procurando fazer essa triagem. Não é fácil, porque o povo já está vulnerável, então a criança já é vulnerável. Passando por uma situação dessa, essa vulnerabilidade dela é multiplicada. Então, Sim. Você está com algo na sua mão que está no ápice da vulnerabilidade. Né? Então, esses cuidados vão ser bastante importantes e ajustar pessoas, né? Ter pessoas, observar pessoas, fazer ter uma supervisão do que está acontecendo, estar de olho. Queira ou não, nós não vamos ter outro caminho nesse exato momento. Né? Ayrton, eu acho que você vai dar uma palavra de considerações finais, aquilo que sobre trauma pós traumático, né? Mas antes disso aí, para você dar a consideração final, gostaria que a Edilene resumisse aí, Edilene, a iniciativa. A Edilene é diretora aí do Kairos Kids e a gente tem acampamento com criança e ela está agoniada também e Deus está tocando no coração dela, ela está com mala pronta, ela vai para lá. É claro que não é agora, tem um tempo também que não adianta chegar lá e ser mais uma debaixo d'água lá também, né? Tem que ter a estratégia certa. Edilene, como que já está essa estratégia aí? Qual o ponto que tem? O que a Kairos está fazendo nesse sentido aí? E como as pessoas podem ajudar? Dá um resumo aí. Bom, queridos, boa noite para todos. Eu espero que estejam bem, né? Aos nossos irmãos do Sul, nossas condolências, né? Pelas perdas, pelas baixas e situação realmente crítica que estão. Queridos, como o pastor João já falou, sou a missionária Edilene, sou a coordenadora do Kairos Kids. Muito válido tudo que foi colocado, muito válido tudo que o pastor psicólogo Ayrton também colocou. Vamos andar, inclusive sobre a questão de equipe, vamos andar sobre a orientação que ele tiver para nos passar, enquanto ele faz parte também da instituição, né? Com relação a esse propósito, realmente, desde o ocorrido, Deus veio colocando em nosso coração. Sou assistente social graduada, sou capelã pela infância, nós trabalhamos com crianças há muitos anos, nós sabemos o quanto é difícil, o quanto é doído, e através da capelania do Brasil e outros parceiros, nós vamos sim até Novo Hamburgo, na primeira semana, provavelmente de junho, vamos seguir as orientações, vamos buscar as capacitações, vamos direcionar a equipe que vai, e nesse momento, então, nós estamos com uma campanha aberta. Essa campanha ela se dá em 3 frentes e você pode fazer parte disso. Eu sei, inclusive, que muitas doações estão chegando lá, de roupas, calçados, alimentos e muita coisa mais. Mas nosso intuito, nossa campanha, o foco central são as crianças dos abrigos, tá? Nós temos as diretrizes de acolhimento, de saber o que a perda gera, então nós vamos nos colocar com toda a empatia, como servos de Deus, embaixadores e protetores da infância, nós vamos até lá, né, orientados devidamente, conforme já foi colocado aqui pelo nosso psicólogo. A campanha se dá, então, nas frentes de arrecadação, de doações diversas. Essas doações, eu quero frisar, que são materiais para as crianças. Então, materiais escolares, materiais pedagógicos, pode ser. Não está chegando lá? Entenda, nós estamos com uma fonte direta de lá do RS, que também é uma protetora da infância, trabalha lá na área
o conselho tutelar, tá, gente? Nós vamos sair daqui prontamente direcionados, não vamos de qualquer jeito, não vamos com qualquer pessoa, justamente o que está sendo colocado aqui, temos que ir com pessoas de um olhar único, e lá seremos direcionados, tá? O que ocorre? Não tem chegado material escolar lá. Eu recebi hoje às 3 da manhã essa petição. Então, nós queremos levar materiais escolares diversos, nós queremos levar também itens de higiene pessoal, gente. Pasta de dente, escova, sabonete, de preferência antibacteriano, por favor. Nós queremos levar também brinquedos novos ou usados em bons estados e limpos. Nós queremos levar doces e tem uma campanha muito bacana que é cartinhas das crianças de alguns estados. Nós vamos levar para as crianças de lá dos abrigos e vamos entregar em mãos. Estamos com algumas igrejas em alguns estados e escolas também podem e devem entrar nessa campanha, mandando as cartinhas aqui para o nosso escritório da Missão Kairos em São Paulo, Santo Amaro. Nós vamos montar os kits e vamos colocar as cartas. Então, entre nessa campanha. Além da questão financeira, a missão está fazendo arrecadação via Pix no CNPJ da missão. Você vai ter acesso aí aos posts, ou que a gente está compartilhando, você pode doar e também doar para que a equipe chegue até lá. Por quê? Nosso desejo é ir com uma van direto, tá? E essa van vai nos levar para nos locomover para onde for necessário, com orientação prévia de lá, ok, queridos? Então, eu peço que você entre nessa campanha conosco, tá? Como já falei, você vai poder cooperar de alguma forma ou de outra. Nós estamos com 3 frentes aqui. Nós estamos com a frente de doação, nós estamos com a frente de arrecadação financeira e nós estamos com a frente de pessoas que vamos lá na hora certa, inclusive sendo orientados por capelães aí da infância. Nós já temos a informação de ir no pós-tragédia, por exemplo. Agora, sabemos que tem muita coisa rolando, muita água, nós precisamos realmente acolher, nós precisamos ouvir, nós precisamos abraçar e chorar com os que choram também, né? E crianças, gente, tem muita dificuldade. Essas crianças realmente estão passando uma situação muito difícil, perderam muita gente, perderam muita coisa, né? Vínculos de coisas, porque coisas gera vínculo em criança. Elas não são dependentes de coisas, mas gera vínculo. O pastor psicólogo está aí, com certeza sabe muito mais do que eu a esse respeito, né? Então, nós queremos te convocar. Vem com a gente para essa campanha, divulga para pessoas diversas, né, pastor João? Divulga para os amigos, glória familiares, para servir, amém. Tá bom? Deus abençoe amém. Vocês e amém. Muito obrigado, Edilene. Edilene vai estar viajando com o grupo e com algumas organizações também, que ela está se inteirando, não vai assim solta também não. Nós temos responsabilidade, o Douglas está perguntando como faço para doar. Então, Douglas, nós temos aí o CNPJ da Missão Kairos, a Missão Kairos vai se encarregar de prestar conta, quando envolve recursos assim, a gente tem que ter o máximo de transparência. Então, você quiser ajudar no Pix, nós vamos botar o Pix aqui da Kairos aqui embaixo, aqui, né? Já está sendo colocado aí e a gente vai prestar conta de tudo que vai ser feito. A gente se sente impotente, mas se eu fosse uma criança, se eu fosse um adulto, se eu estivesse lá, eu ia gostar que alguém chegasse lá e amenizasse um pouquinho o sofrimento. Então, entrou várias pessoas aqui, não dá tempo de passar, até o Gedielso que veio da África também, pastor Gedielso lá do Espírito Santo está aqui também na live, e não dá tempo de falar com todos e apresentar todos, mas agora eu gostaria que o psicólogo, doutor Ayrton, que tem propriedade para falar disso, né? E vamos botar a página também da Kairos aqui, estão pedindo aqui, a Carol já está providenciando. Doutor Ayrton, as considerações finais com o senhor aí, o que Deus colocar no seu coração para esse assunto aí, para amenizar o sofrimento dessa gente aí. O senhor está com a palavra. Tá. O que eu queria alertar, na verdade, alertar e pedir, né, que nós não venhamos, né, você que está assistindo, você que vai falar com outras pessoas,
que, que a gente não venha parar de falar do Rio Grande do Sul daqui a 2 meses ou 3 meses. Porque a reconstrução vai levar tempo. Tá? As pessoas estão passando por tristeza, medos, muita culpa, muita vergonha. As pessoas estão lidando com várias emoções, e se tem uma que não está fazendo parte no momento com força, está sendo a alegria. As alegrias que estão vindo para eles são rasas. Então, isso vai levar um tempo, né? Então, as equipes que estão indo, né, elas vão direcionadas para um determinado público, para um determinado povo, exatamente assim. A gente seleciona, então vamos aqui, vamos fazer para esse grupo. Enquanto o outro está fazendo para outro está fazendo para o outro, é assim que a gente vai recompondo. Tá? Mas o meu principal alerta é esse. Por exemplo, durante 2 meses, 1 mês e meio, nós falamos muito, usando lá atrás o terremoto, a mídia falou bastante sobre o terremoto da Antioquia, da Turquia, mas depois já começou a não falar mais nada. E ainda eles estão em reconstrução, né? Então nós sabemos que o processo de reconstrução vai levar tempo e nós vamos ter que pensar nisso de uma maneira efetiva e com uma continuidade. É essa mais a oração, né? Eu vi aqui o Gabriel falando sobre Brumadinho, exatamente isso. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Sinceramente, João, do jeito que está acontecendo no mundo, eu acho que nós veremos, infelizmente, várias outras catástrofes. Então, é uma coisa que nós vamos ter que aprender a lidar com isso e observar isso aí, saber como ajudar. Tá? E fé. Então, a gente pode ser um propagador da fé. Não necessariamente propagar a fé significa você vai conseguir amanhã isso, você vai conseguir amanhã aquilo, simplesmente trazer pensamentos positivos. Não, olha, estamos aqui, né? Mas vamos devolver a esperança, né, para as pessoas. A gente pode por aí. Ayrton, muitíssimo grato pela sua participação. Espero que Deus venha usar essa live, essas orientações para alguns e principalmente para despertarmos a igreja, os voluntários, o pessoal para orar. Gostaria que o senhor terminasse essa live com uma oração e estaremos nos despedindo e saber que todos que nos acompanham aí podem entrar na página da Kairos. Botamos aí também como ajudar, contribuir, que as pessoas nessa hora, muitas fontes de contribuição e a pessoa fica, mas quem é confiável, quem é? Nós sabemos que a Kairos temos 35 anos e a gente é uma missão que, se você também tem uma vocação, um chamado missionário, você pode vir fazer o treinamento. Esse ano nós estamos com treinamento, são 30 candidatos que estão aqui, e ano que vem vamos ter o próximo treinamento. Já temos 20 candidatos. Se você quiser ir para as nações, tem uma vocação missionária. Eu mesmo fui para a África, fiquei 20 anos lá servindo a Deus. Então, a Kairos é mais uma agência que é uma opção também para Deus usar a sua vida no campo missionário. Eu gostaria de agradecer a todos, pastores e organizações, e irmãos que nos apoiam, e que Deus abençoe a todos. Vamos, então, orar. Depois da oração estaremos encerrando essa live. Que Deus abençoe a todos. Pode orar, Ayrton, por favor. Pode dizer, João, que tá aí a Kairos, pessoal. São 35 anos de história. Ninguém chega a 35 anos de história de alegre. Então, acho que a Kairos já provou o seu real potencial no cenário brasileiro e de fidelidade e fidedignidade. Amém. Então, eu acho que é um ponto importante que as pessoas podem contribuir para isso, para esse trabalho que a Kairos estará fazendo através do Kairos Kids, né? Amém. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa live, por esse momento que tivemos, Pai. São tantas e tantas questões a serem tratadas. É lógico que em uma hora a gente tenta fazer o mais, usar o mais
o máximo possível de algo sintético, Pai. Mas que haja o despertamento, que haja o desejo, de alguma maneira, de contribuir, que a gente não venha parar no meio de toda a situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E que também a gente venha recompor as forças, porque quem estiver indo lá precisa estar com energia. E quando voltar, precisa reenergizar. Então, eu peço a tua ajuda. Ajuda o povo que sofreu tudo isso, que perdeu tantas e tantas coisas ali, Pai. Que a alegria de viver seja restaurada na vida delas, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Que encontre, através dos voluntários também, a face do Senhor, o cuidado do Senhor e a ajuda do Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Muito obrigado. Fica o convite, dia 29 de junho é a formatura aqui em São Paulo. Você que está nos ouvindo, faça o esforço, venha para cá e Deus vai usar a sua vida. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Ayrton. Obrigado, Edilene. Abraço, Deus viu? abençoe. Oi. Grande abraço. Outro. Paz.